Bom dia, querido. Que bom estarmos aqui com você e trazendo assim uma mensagem do Senhor para o seu coração. É realmente um prazer. Hoje eu quero falar com você sobre tempestade e propósito. Tá? Então, se ajeita aí na sua sala, chama os irmãos, os filhos, os amigos que estiverem por perto na sua casa e vamos compartilhar uma palavra do Senhor para o seu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27. É um capítulo muito conhecido e nós vamos ler apenas dois versículos desse capítulo, o versículo 23 e o versículo 24. Então eu quero que você acompanhe comigo. Já pegou sua Bíblia? Já está aí todo mundo junto? Vamos lá? Vamos ler então? O texto diz assim: Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que sejas trazido diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Amém? Vamos fazer uma pequena oração? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela certeza que nós temos de que estamos contigo, de que o Senhor está conosco. Ó Pai, nos dá um coração fiel a cada dia. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Querido, esse é um capítulo muito conhecido em Atos. É o famoso capítulo do naufrágio de Paulo. E nesse capítulo, a ideia é de que algo desastroso vai acontecer. Paulo sabia de que a sua jornada tinha um propósito. Só que a tripulação não conhecia isso. O comandante do navio, o centurião que estava levando também não sabia disso, ok? Então, muitas pessoas envolvidas nesse processo que estavam acompanhando Paulo não desfrutavam das certezas que havia no coração de Paulo. Desde Jerusalém, Paulo já tinha sido avisado do que haveria de ocorrer. E ao longo do caminho, Deus vai reforçando a sua palavra, a sua promessa, a sua visão, principalmente a palavra de hoje, o propósito de Deus, Deus, para a vida de Paulo naquela situação. Preste atenção, vamos tirar algumas lições básicas desse texto e desse evento que envolve a vida de Paulo. Ele estava preso, os judeus queriam matá-lo devido a questões de ele estar pregando o evangelho agora. Havia um certo complô contra a vida dele e agora ele estava sendo preso sem, aos olhos de Roma, sem nenhuma acusação, porque o próprio Félix, o próprio Festo já tinham atestado isso, que não havia acusações legais contra a vida de Paulo, ele estava totalmente isento e estava rumando a Roma, um centurião, as pessoas estavam ali presas também, haviam outros presos, e ele estava ali desfrutando, vamos dizer assim, desse momento de testemunhar pelo Evangelho. Primeira lição importante: nenhum dos outros sabiam do propósito daquela viagem de Paulo, nem das suas próprias vidas. Nenhum centurião sabia. Para ele estava simplesmente cumprindo mais uma tarefa, mais uma obrigação que seu cargo lhe impunha. Mas para Paulo, aquela viagem estava revestida de propósito. Um princípio interessante: na nossa vida, as coisas mais banais que possam acontecer aos olhos de outras pessoas, mais simples, Deus reveste de um significado e de um propósito. Nada que nos acontece quando estamos realmente envolvidos na presença de Deus acontece por acaso. Nós às vezes não conseguimos perceber que aquela pequena peça, aquele pequeno detalhe, ele vai cumprir um propósito maior diante daquilo que Deus projetou para a minha vida. Então esse é o primeiro princípio que eu queria que você acompanhasse comigo no texto. O segundo princípio que eu queria que você acompanhasse comigo no texto está no versículo 23.
o anjo de Deus apareceu a Paulo e disse, olha, ele estava contando isso para o capitão e a tripulação, para o centurião também, e ele diz, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Olha, querido, que coisa profunda, essa certeza de que eu pertenço a alguém, que Deus é meu Senhor, eu sou propriedade dele, povo exclusivo dele, que eu vivo para a sua vida e que ele está envolvendo o meu coração, as minhas emoções, a minha vida. Eu realmente pertenço a alguém. Esse sentimento de pertencimento, eu e você, queridos, não importa a situação que aconteça, você tem um dono. Você e eu temos um Senhor. Nós temos alguém que vela por nós, que cuida de nós. E diante desse cuidado, por eu pertencer a este Deus, por você pertencer a esse Deus, por Paulo pertencer a esse Deus, ele tinha confiança de que toda a situação que ainda não tinha se desenrolado, que estava por vir, tinha um propósito. Ele pertencia a alguém. É o segundo princípio. O terceiro princípio que eu queria extrair desse texto com você é muito simples. Ele fala simplesmente no versículo 24. Deus falando, o anjo do Senhor falando com Paulo, não temas, Paulo, é necessário que sejas trazido diante de César. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Irmãos, que promessa abençoada. Eu sou propriedade de Deus, eu vivo para Deus, eu cumpro um propósito e quando eu cumpro esse propósito, as pessoas que estão ao meu redor são abençoadas. Elas não têm nada a ver com o meu propósito, elas não têm nada a ver com a minha vida. Elas não estão diretamente ligadas ao meu propósito, mas simplesmente por eu estar ali, por Paulo estar ali, as pessoas que estavam naquele navio, o capitão, a tripulação, o centurião, os outros presos, foram beneficiados pelo cuidado de Deus na vida de Paulo. Querido, somos pessoas assim. Eu e você temos sido pessoas assim que, no lugar onde estamos, a bênção é tão abundante, é tão profunda, a presença de Deus é tão maravilhosa, que as pessoas que estão ao meu redor, ao teu redor, elas são beneficiadas, abençoadas, profundamente enriquecidas, devido à minha presença, à minha relação com Deus. Preste bem atenção, a promessa foi para Paulo. Paulo estava sendo beneficiário direto da bênção e da promessa de Deus. Só que, por ele estar no navio, por ele estar na situação, Deus preservou, trouxe bênção, agraciou também todas aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Querido, isso me faz pensar também em mais uma coisa. Quem é que eu estou permitindo entrar no barco comigo? Quem são as pessoas que entram na minha vida? Quem são as pessoas com quem eu compartilho sonhos, pensamentos, propósitos, aquilo que Deus revela ao meu coração? Será que realmente eles estão imbuídos nesse sentimento de preservar essa promessa no meu coração? Ou simplesmente são pessoas que estão distantes disso? Devo ter cuidado sobre essa situação também. E, irmãos, para finalizar, eu queria que nós pensássemos tempestades e propósitos. Depois dessa revelação que Deus entrega a Paulo, que Deus declara a ele e ele confia nessa revelação, acontecem problemas difíceis. Se você continuar lendo o texto até o final do capítulo 28, subsequente, você vai perceber que houve uma tempestade que eles passaram 14 dias. Houve problemas no barco, as pessoas não se alimentavam, estava assim, sabe, um sentimento de destruição. Mas Paulo já estava agarrado ao propósito que Deus tinha dado a ele. Paulo já estava agarrado à promessa. Paulo já estava seguro naquilo que Deus tinha falado ao seu coração. Querido, nesta manhã, neste domingo, eu quero convidar você a rever o propósito de Deus para a sua vida, a rever
as promessas que Ele tem deixado para o seu coração durante o percurso da sua vida. Eu quero que você mentalize, traga à memória, como está escrito na palavra de Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vai procurar. Busca, se aposta, se apropria, confia. Não importa. A sua vida, a minha vida, tem um propósito. O nosso coração, a nossa existência, ela tem um propósito. Paulo estava ali, naquele navio, mas ele estava indo cumprir um propósito de Deus, pregar o evangelho em Roma. A minha vida, a tua vida, também tem um propósito. Que você, neste dia, tenha realmente um dia abençoado, desfrutando da presença de Deus. Aqui é o pastor Josafá, trazendo para o seu coração essa palavra do Senhor. Você e sua família tenham um bom dia. Deus abençoe sua vida profundamente.